Olá, eu sou o professor Rafael De Lázari e na nossa aula de hoje da disciplina de Direito Constitucional eu gostaria de trazer para vocês alguns assuntos pertinentes ao tema servidores públicos. Tema servidores públicos e dentro dos servidores públicos aquilo que está mais caindo, que está mais despencando nos concursos Brasil afora, tudo bem? É o artigo 41 da nossa Constituição Federal, que diz respeito à estabilidade dos servidores públicos e à possibilidade de demissão, isso é, a possibilidade de retirada do servidor público daquele cargo que ele está exercendo. Tudo bem, meus caros? Vamos lá, vamos para a leitura aqui do artigo 41 da nossa Constituição Federal. Olha só. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Veja bem, nós estamos trabalhando aqui de hipótese de servidores públicos efetivados em razão de provimento de concurso público, conforme o artigo 37, inciso 2º da nossa Constituição Federal, que vai falar o seguinte, ó: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, obviamente, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Tudo bem? Essa é a primeira informação. Uma segunda informação que eu gostaria de trazer para vocês, meus caros, é que esse dispositivo do artigo 41 da Constituição Federal, ele sofreu uma profunda modificação em razão da emenda constitucional número 19/98. Essa emenda constitucional número 19/98, por exemplo, é a emenda que acresceu o princípio da eficiência ao artigo 37 caput da Constituição Federal. Nós tínhamos o princípio da legalidade, nós tínhamos o princípio da impessoalidade, nós tínhamos o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e agora, e por essa emenda número 19, se trouxe o princípio da eficiência. O grande objetivo dessas medidas, talvez de toda a emenda constitucional número 19, foi a ideia de dar eficiência no sentido de desburocratizar o aparato público. A gente sabe que o serviço público, às vezes, ele é muito criticado pela sua burocracia, digamos assim, como se fosse feito para dar errado. E a ideia dessa emenda constitucional número 19 é exatamente essa, tá? Então, além do princípio da eficiência acrescido ao artigo 37 caput, se modificou algumas questões aqui no artigo 41, tá? Para se falar o seguinte: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Antes dessa emenda constitucional, você falava num prazo de 2 anos, tudo bem? Você falava 2 anos, a lei número 8.112/90, isso é uma questão muito mais relacionada ao direito administrativo, acompanhava essa questão no sentido de 24 meses, mas agora prevalece esse entendimento. Olha, estabilidade após 3 anos. Aí diz o parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Veja bem, pessoal, essa ideia de estabilidade no serviço público é uma verdade, digamos que seria uma meia-verdade, tudo bem? Muita gente quer prestar concurso público para adquirir estabilidade, para não poder ser mandado embora. Na prática, não é exatamente assim que funciona. Essa estabilidade ela é condicionada à existência de alguns requisitos e, obviamente, respeitado a questão dos 3 anos de estágio probatório, tudo bem? Para até você adquirir a tão sonhada estabilidade. Aí vai falar o seguinte, vou ler de novo com vocês. O servidor público estável só perderá o cargo, inciso 1º, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, hein? Lembre-se sempre disso. Exige-se o trânsito em julgado dessa decisão. Uma decisão que ainda comporte recurso não é suficiente para retirar o servidor público do seu cargo. Número 2. Mediante procedimento administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. De novo, mediante procedimento administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Meus caros, só uma questão aqui para vocês. Nada obstante, a estabilidade só vem após os 3 anos de efetivo exercício, você deve perguntar assim para mim, mas Rafael, então significa que o servidor durante o estágio probatório, ele pode ser simplesmente mandado embora a bel prazer do seu superior, sem nenhuma observância de condições, sem nenhuma observância de requisitos? Não é a ideia, não é essa, tudo bem? Durante o estágio probatório, o indivíduo tem direito ao devido processo administrativo. O mesmo processo administrativo que pode haver aqui após ele adquirir a estabilidade. Isso significa um novo momento na nossa ordem constitucional. Nós falamos do devido processo legal, tudo bem? E nós falamos do devido procedimento administrativo legal. Isto é, que haja também no âmbito administrativo o respeito ao contraditório, o respeito à ampla defesa, o respeito à liberdade probatória e a uma decisão administrativa fundamentada. É óbvio que aqui, mediante procedimento administrativo, você sempre pode procurar a via judicial
Porque a gente sabe que a coisa julgada administrativa ela não tem muita força no ordenamento brasileiro. Tudo bem? De toda maneira, é uma segunda opção, mediante procedimento administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inclusive, isso aqui pode ensejar uma pegadinha de concurso. Eu já vi aparecer assim em prova CESP, ó. Servidor público estável pode ser mandado embora mediante procedimento administrativo. Aí você lembra assim, ah não, a gente viu que é só em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Entretanto, pessoal, essa questão que eu falei para vocês caiu numa prova CESP e considerou a alternativa correta, porque se amolda a situação prevista no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo inciso, o inciso 3º. Olha só, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Meus caros, nada obstante você tenha adquirido estabilidade, você também sofrerá, a ideia, pelo menos na teoria, na prática a gente sabe que não é bem assim, mas o concurso não vai te perguntar na prática, vai te perguntar na teoria. A ideia é que o servidor público ele vai sofrendo avaliações periódicas para se analisar se ele continua exercendo o seu cargo, o seu munus público, com o devido respeito, com a devida urbanidade, com a devida ideia de eficiência, tudo bem? Porque é o seguinte, ó, quando você fala assim, estágio probatório, mas o que você vai analisar no estágio probatório, afinal? Olha, não é tão subjetivo assim. Você vai analisar, por exemplo, a assiduidade, você vai analisar se o indivíduo ele chega no horário, se ele sai no horário. Você vai analisar o respeito à hierarquia, isto é, se ele respeita os seus superiores, ou se ele exerce um cargo superior, se ele respeita aqueles que lhe são subordinados. Você vai analisar o grau de eficiência, isto é, o objetivo do servidor, do funcionário, de tentar resolver um problema. Você vai analisar a ideia de desburocratização. Tudo isso você vai analisar durante o estágio probatório. Agora, significa o seguinte, então significa que adquiri o estágio probatório, respeitei os 3 anos, tudo bem, adquiri estabilidade, quer dizer, você não precisa mais, aí você não pode ser outro funcionário, você pode ser um funcionário relapso. É óbvio que não. Você pode sofrer, você pode perder o cargo no inciso 1º, no inciso 2º, ou então mediante avaliação periódica de desempenho, exatamente para analisar se aquilo que foi aferido durante o estágio probatório continua sendo cumprido após o servidor adquirir a sua estabilidade. Tudo bem? Olha só, pessoal, só estava esquecendo de uma coisa. Além dessas 3 hipóteses previstas aqui no artigo 41, parágrafo 1º, a doutrina administrativista, tá? A doutrina mais do direito administrativo costuma elencar uma 4ª hipótese, tudo bem? É a hipótese do artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal, que também foi trazido pela emenda constitucional número 19/98, tudo bem? Vamos lá, eu vou ler com vocês uma outra hipótese. É o seguinte, ó, vou lá no artigo 169 com vocês. Olha só, parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior, o parágrafo anterior vai falar da necessidade de diminuição de custos, tudo bem? Com o serviço público, tá? Não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal, tá? Isso aqui também foi trazido pela emenda número 19/98, diz respeito ao corte de servidores para reduzir despesas. Nós não vamos entrar no mérito disso aqui, porque é uma parte muito mais destinada às finanças públicas da nossa Constituição Federal, mas o artigo 169, parágrafo 4º, é adotado pela doutrina como uma 4ª hipótese de perda do cargo. Eu nunca vi cair essa 4ª hipótese em concurso, confesso para vocês. Eu nunca resolvi uma prova, eu nunca tive acesso a uma prova e que tenha caído essa 4ª hipótese. De toda maneira, se cair, já fica avisado. Você tem o inciso 1º, o inciso 2º, o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 41, e você tem uma 4ª hipótese, que seria a hipótese do artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tudo bem? Vamos aqui continuar a leitura do dispositivo. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Meus caros, sem direito à indenização. Costuma aparecer assim na prova, ó, com direito à indenização. Isso aqui está completamente errado. Quando cai esse parágrafo 2º, costuma cair mudando o texto de lei. Costuma cair assim, com direito à indenização. É onde eu já vi cair assim a grande maioria dos concursos. É sem direito à indenização. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 5º,
Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Olha só, meus caros, depois que você adquire a estabilidade, você pode perder o cargo se uma comissão te avaliar periodicamente e entender que você não tem condição de continuar nesse cargo. Tudo bem? Existe uma comissão, conforme a lei complementar, conforme a gente leu no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição. Agora, para você adquirir a estabilidade, você também vai ter que passar por uma avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Aí vai analisar aquilo que eu acabei de falar: assiduidade, eficiência, respeito à hierarquia, disciplina, desburocratização, atuação do servidor. Todas essas questões vão ser julgadas exatamente para isso. Passou por essa comissão, ele pode adquirir a tão sonhada estabilidade profissional, que é o que a grande maioria dos concurseiros estão querendo. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa questão do TRE, Técnico Judiciário, prova FCC 2011. Tibério, servidor público estável, foi demitido, cujo cargo de diretor foi ocupado por Pilatos, também servidor público estável, que ocupava cargo de auxiliar na mesma repartição pública. A demissão de Tibério foi invalidada por sentença judicial e, conforme previsto na Constituição Federal, por consequência será, meus caros, olha só, acabei de ler com vocês, parágrafo 2º do artigo 41 da Constituição Federal. Olha só, é texto de lei, que vai se repetir aqui. Reintegrado ao cargo de diretor e Pilatos será reconduzido ao seu cargo de origem, que se encontra sem direito à indenização. Tranquilamente aqui. Ó. Letra B, diretamente conduzido ao cargo de origem de Pilatos, se encontra vago. Não. Posto em disponibilidade porque seu cargo está ocupado por Pilatos. Não é o caso, a gente já viu. Promovido a cargo a título de compensação por ter sido demitido. Isso aqui não existe. Avaliado previamente por psicólogo, que emitirá laudo sobre os efeitos da demissão e se tem condições ou não de voltar ao trabalho público. Está claro aqui que essa afirmação o examinador viajou, tudo bem? Fica tranquilo aqui que a resposta correta é a alternativa A, com base no parágrafo 2º do artigo 41 da nossa Constituição Federal. Bom, meus caros, o que eu tinha para trazer a respeito de servidores públicos é isso, dentro do artigo 41. Presta bastante atenção, estudo com bastante cuidado, porque é o artigo que mais cai quando se cobra na prova de direito constitucional servidores públicos, ok? Muito obrigado, um abraço e até a próxima.